Olá, seja bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui eu te ajudo a aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos e o resultado é logo no primeiro atendimento. O meu nome é Alessandra Marcelino, criadora do método da terapia podal. E que consiste esse método, Alessandra? É um método que consiste em você utilizar os seus pés como a sua principal ferramenta de trabalho. E esse método, ele tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, dos pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. E nessa conversa de hoje, nós vamos resolver objeções, responder as perguntas que eu diariamente recebo no direct. É muito comum, muito frequente, e eu adoro responder para deixar você assim bem tranquila com relação ao método, o que você precisa saber para ter a sua agenda lotada também, porque quando a gente trabalha com um método novo, a gente começa aumentar o número de clientes, porque você vai se cansar menos. E olha só, olha a primeira pergunta que frequentemente eu respondo aqui. Então, vamos lá? Preciso investir muito dinheiro para começar nessa técnica? Não, absolutamente não. É muito simples começar. Você precisa de uma maca resistente. Essa maca, ela tem que aguentar o seu peso e o peso do seu paciente, que provavelmente você já tenha. E um suporte de PVC. Esse suporte de PVC é muito bem fácil de achar. Em qualquer casa de materiais de construção, você consegue achar esse suporte de PVC. Ele é muito importante, porque no método da terapia podal, o seu corpo é a sua principal ferramenta de trabalho. E esse pegador, ele faz com que você se sinta segura justamente para estar deslizando, fazendo movimentos específicos para melhorar a dor do seu cliente e você se sentir segura. Então, muitas vezes, o que eu precisava ter era um colchonete, que provavelmente você também já tenha. Você pode ter um colchonete, o suporte e começar a trabalhar no seu cliente de uma forma bem eficaz. Eles adoram, o cliente, ele gosta de quando você traz uma técnica nova para melhorar a qualidade de vida dele, e isso vai fazer com que você também se torne referência no seu mercado de trabalho, porque você está atingindo musculaturas bem específicas. Esse método, ele consegue atingir camadas bem, mas bem profundas da musculatura. Mas esse detalhe do colchonete, eu aposto que 90% de vocês têm um colchonete em casa, porque o colchonete ele fica fácil até para você atender a domicílio. Olha que interessante. Eu muitas vezes atendi a domicílio no colchonete. Então, se você me pergunta se custa muito investir para começar o método da terapia podal, eu digo que não, porque você tem que usar o seu corpo como principal instrumento de trabalho para que você possa atender uma outra pessoa. Então, nesse momento, ele vai te trazer segurança nos seus primeiros atendimentos e serve também para quem tem medo de altura. O colchonete, ele vem ajudando isso. Agora, uma coisa eu digo, o suporte, ele vai te deixar tão segura, tão senhora de si e capaz de desenvolver um bom trabalho que você vai refletir, por exemplo, será que eu compro, será que eu não compro? Compre. O suporte, ele é muito eficiente. Ah, e tem mais um detalhe, o colchonete ele é prático, porque você coloca no carro ou onde você for, vai trabalhar a domicílio. Às vezes, o que eu fazia também com colchonete era começar com o paciente no colchonete
e depois ir para a maca, para fazer uma coisa diferente, sabe? No colchonete você pode utilizar outras manobras também, porque no método da terapia podal, você consegue fazer várias manobras na maca e fora da maca. Então, isso é importante para você também. E massoterapeuta, imagina você utilizar um método eficaz, como a terapia podal, e uma dica bem importante, e você utilizar o óleo essencial correto, na dose certa, para aquela queixa principal, para melhorar a condição do seu paciente, do seu paciente. O sucesso é logo no primeiro atendimento, porque fazendo isso você vai juntar manobras específicas com um óleo essencial correto e vai fazer com que aquela dor ela melhore significativamente. A gente quer isso, a gente quer proporcionar o melhor para o nosso cliente, não é mesmo? Então, se você junta uma técnica eficiente com óleo essencial que você, lá na avaliação, perguntou para ele como que ele gosta, de que forma que os cheiros entram nele, de que forma que o cheiro se conecta com ele. Por isso que na hora da avaliação é um horário que a gente tem que usar olhos abertos e ouvidos atentos para que naquele momento você consiga captar e se conectar com o seu cliente. Porque a partir dali, você já sabe o que fazer. Olha que interessante isso, né? E assim, ó, quando você tem sucesso no seu tratamento e com resultado logo no primeiro atendimento, o cliente volta, que é o que a gente quer. A gente quer que o cliente volte, né? A gente quer que o cliente fale da gente para as outras pessoas. Eu recomendo aquela massoterapeuta, eu recomendo aquela pessoa para melhorar as suas condições. Isso é importante, né? E o que eu tenho para dizer é que cada vez que você faz isso, você melhora a sua condição monetária, mas melhora também a sua autoridade, fazendo com que a sua perspectiva de vida aumente, a sua perspectiva, o seu prazer. E não tem motivo para você se preocupar agora em comprar todo o material que você acha que é necessário. Não, comece devagar. Todo profissional começa assim, devagar, com o pé no chão, e depois, com o aumento dos seus clientes, você investe numa maca melhor, no seu espaço. Interessante, né? Eu gosto muito de fazer as coisas da melhor forma possível. E falando um pouquinho agora que é lógico que cada vez que você vai aprender uma técnica nova, você tem que prestar bem atenção na hora da avaliação. Avaliar é palpar, é pegar, é sentir como é que está aquela musculatura através do toque. Porque você, com as mãos, você consegue fazer maravilhas. Você tem uma arma muito aliada que são as suas mãos. E nas mãos existem receptores muito importantes. Então, à medida que você toca no tecido, você já vai montando a sua linha de raciocínio para ver qual é a melhor forma de fazer o tratamento. Isso é importante a gente saber porque quando pegamos pacientes como idosos, pessoas fragilizadas, a gente não pode ir com a maior força do mundo. Então, através do toque, você já vai saber. A avaliação, ela é uma magia que te conecta com o teu paciente. Então, aquilo ali, aquele momento é muito importante mesmo. Deixando o tratamento para a massoterapia com os pés, porque quando você coloca os seus pés para trabalhar por você, você ganha tempo, ganha a possibilidade de não trazer dores para as mãos, porque eu já passei por isso, então eu posso falar
com bastante autoridade, que eu quase tive que encerrar minha carreira justamente porque as minhas mãos doíam muito, muito mesmo. E aí, a gente guarda essa energia para as mãos fazer outras coisas, como uma boa avaliação, uma tração, uma torção, que são manobras que exigem que você esteja bastante atenta naquele momento. Isso é importante a gente saber. Sabemos também que os pés, quando a gente trata com os pés, eles têm grandes alavancas. Imagina os seus pés deslizando da prega glútea até no calcanhar da pessoa. Olha que ganho de energia você vai ter e você vai estar dando para o seu paciente o que é melhor. Um bom tratamento onde aquela manobra atinge músculos, fáscias e tecidos bem abaixo, para que toda aquela dor que ele está sentindo comece a pegar uma outra visibilidade. Isso é importante também a gente saber. Eu gosto de ser bem transparente e falar que o método da terapia podal, ele é um método que veio ajudar você, massoterapeuta, a ganhar liberdade nos seus atendimentos também. Isso fica muito, muito claro, porque a gente guarda energia. E conseguindo fazer isso, a gente atende muito mais pessoas sem se cansar tanto. Olha que maravilha! Outra pergunta que é bem recorrente é: eu não tenho tempo e nem dinheiro para aprender uma nova técnica. Uau! É por isso mesmo que você precisa aprender. É por isso mesmo que você deve aprender esse método. Ele vai te trazer liberdade, tanto de tempo, como uma liberdade financeira, para você investir no que você quiser, no que te dá prazer. Você não precisa somente, nos finais de semana, ter um lazer. Porque às vezes nós estamos tão comprometidos com o nosso trabalho que às vezes nem final de semana a gente para, não é? Isso acontecia bastante comigo. Mas depois que eu desenvolvi o método da terapia podal, o que aconteceu é que eu comecei a atender muito mais pessoas, gastar menos energia e com isso poder ter uma liberdade financeira maior. E não ter somente os finais de semana para se divertir, ficar com a família, fazer uma atividade física. Eu sempre gosto de reservar no meio da semana uma tarde gostosa para tomar um café com as amigas, tirar uma tarde para ficar com os filhos. Isso é importante. Essa liberdade que a gente tem, isso vai fazer com que o nosso círculo familiar fique muito mais conectado. Isso é importante a gente saber também. Imagina a gente ter ao nosso alcance um método com componentes de várias técnicas muito bem estudadas, como a massagem ayurvédica, os pontos de acupuntura, os alongamentos do yoga. Imagina a gente ter tudo isso ao nosso alcance e poder reservar essa energia que a gente gastaria só com as mãos, fazer com que esse método possa nos ajudar a atender muito melhor o nosso cliente. É melhorar o que já era bom, né? Vamos falar assim. É um método que veio para fazer com que você, massoterapeuta, poupe as suas mãos, o que é muito bom, porque elas são músculos delicados, e utilize os seus pés como principal ferramenta de trabalho. Isso é algo que, quando eu montei esse método, eu comecei a me sentir muito melhor, muito mais saudável, menos cansaço. Isso que eu quero dizer, é menos cansaço. Você utiliza outras musculaturas, porque a perna, ela tem musculatura forte, ela tem uma musculatura que você, imagina, ela carrega o nosso corpo. Então,
Quando você utiliza um segmento que ele já é forte, já é apropriado para pegar peso e fazer pressão, você trata e não gasta muita energia. O contrário das mãos, porque se a gente fica sovando um tecido ali, no final do dia, essa parte aqui, braços, o trapézio, tudo fica muito doloroso, muito doloroso. É a partir daí que eu montei esse método, né? Outra pergunta bem peculiar também, eu não tenho equilíbrio. Será que eu consigo trabalhar com esse método? Com certeza você consegue. Como eu já falei anteriormente, o suporte de PVC, ele te dá uma liberdade tão grande, porque você utiliza os pés, né? Vai utilizar toda a musculatura da perna. Se você utiliza a musculatura da perna, você, com o suporte de PVC, você consegue dar liberdade para os teus movimentos, grandes amplitudes, começar uma manobra do sacro e terminar a manobra aqui no trapézio com segurança. Então, você não vai ter essa coisa de se desequilibrar, porque você está segura. Eu recomendo fortemente o suporte de PVC. Agora, conforme eu já mencionei anteriormente, o, o, o colchonete, ele é um acessório que a gente pode ter em qualquer momento. Em qualquer momento, você pode utilizar a domicílio, você pode ter o colchonete, como eu fazia. Eu comecei trabalhando domicílio. E quando eu montei meu consultório, o que aconteceu? Eu tinha um colchonete, começava com o cliente no chão, depois passava para a maca, para ficar dinâmico. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Não precisa, porque o suporte ele é muito eficiente. Agora, o suporte mais o colchonete também fecha. É algo que você pode fazer de maneira com uma facilidade que só praticando. Eu, eu recomendo que você exercite os seus pés, exercite a musculatura das pernas atendendo uma outra pessoa, porque os pés, eles são maleáveis e eles podem assumir formas funcionais práticas e se desafiar, tornam-se você um massoterapeuta além do convencional. Então, tem que praticar para começar a colocar essas habilidades em, em evidência. Só praticando a gente consegue melhorar o nosso trabalho, consegue melhorar cada técnica que a gente tem, né? Então, isso eu indico fortemente. Eu tenho meus pés gelados, o que fazer? Olha só, eu digo o mesmo, né? Porque assim, isso é super normal, principalmente em quem mora em regiões mais de clima bem frio, é normal. Como eu sempre fazia, a gente começa, quando a gente está com as mãos geladas, a gente começa pelas partes mais distais, né? Lá para longe, começa a mexer no pé, nos dedinhos. Daqui a pouco, a tua energia com a energia da pessoa vão ficar trocando energias, vão ficar trocando calor ali. Então, começou por uma parte bem distal. E daqui a pouco você vai subindo, a dinâmica é outra e teu pé a tua mão já está quente. Com o pé é a mesma coisa. Ah, eu tô com o pé gelado. Primeiro, fica lá distante, comece pelos pés do paciente e comece vindo trabalhando. Uma coisa que me ajudava bastante, até a questão do óleo, assim, do óleo vegetal, de óleo de coco, né? O óleo de coco, ele no frio ele fica bem unido, né? Bem pastoso. Eu deixava a manta bem quentinha, colocava um lençol
um lençol de algodão, depois colocava o papel por cima, e ali eu colocava meu pote de óleo de coco. Depois da avaliação, eu conseguia fazer a sinergia de óleo eu necessitava no momento. Mas com a manta, você consegue fazer com que tudo aquele clima de calor aqueça o cliente e te aqueça também. É muito bom, é muito legal. Mas, Alessandra, e se o cliente se sentir uma baratinha? Essa é uma pergunta bem boa de responder, né? Olha, você tem que explicar como é que é o teu tratamento para o cliente. Ele tem que saber, porque quando ele sabe, quando você é transparente com ele e deixa ele seguro, faz aquele acolhimento, ele não vai te perguntar isso. Explique o método que você está usando. Explique que você utiliza os seus pés para melhorar a condição de dor que tem dentro que existe nele, né? Tudo isso vai melhorar todo o entendimento. Então, ele não vai perguntar. A primeira coisa, o cliente chega, você tem que explicar. Lembre-se que você tem o poder da comunicação. E tudo que você for fazer, você deve comunicar e explicar a importância para o resultado do tratamento, trazendo os benefícios que ele tá recebendo, que o paciente está recebendo. Então, se você faz o acolhimento de dizer o quanto você é transparente para com a outra pessoa, tudo que você for falar, ele vai acatar. E isso é bem interessante mesmo, porque se você fizer assim que o cliente chegar, podemos fazer aquele acolhimento dele, servir algo para ele tomar, explicar como é que é o teu tratamento. Dizer que você é um massoterapeuta que trabalha com técnicas que mexem com o tecido muscular, com a fáscia, com o tendão, e tudo isso é feito com os pés. Ali ele já vai estar bem tranquilo. Seja transparente com o seu cliente, falando dos benefícios desse novo método, ok? Então, eu corro algum risco em machucar o meu paciente, algum órgão do meu paciente com esse método? Avaliar é uma arte. Lembre-se, massoterapeuta, avaliar é uma arte. Como é uma experiência que envolve todos os sentidos, palpar requer mãos, dedos receptivos, olhos abertos, ouvidos atentos, respiração e mentes tranquilas. Tudo isso envolve uma avaliação. Ah, mas vai ter que ter tudo aquilo ali? Com o tempo você vai adquirindo essa experiência, mas tem que estar presente nessa avaliação. E de forma nenhuma, conforme eu já falei, você dosa a força e a pressão na hora de aplicar o método da terapia podal. O cliente, ele sente muito conforto na hora do tratamento massoterapêutico com os pés. Então, avaliar, você já vai sabendo de que forma que o cliente gosta de ser tratado. Como o método da terapia podal, ele tem componentes de várias técnicas, você pode utilizar uma, outra, você pode usar o alongamento de um jeito, você pode utilizar os pontos de acupuntura, aí tem a massagem que veio da massagem ayurvédica, tudo isso você vai encaixando no seu atendimento a partir de uma boa avaliação. Então, machucar o seu cliente, ele não
Não tem problema, é uma experiência que você vai experienciando, é uma experiência que você vai experienciando, vai passando por ela, sabe? E isso tudo é muito bem, muito, muito recorrente essa pergunta, porque às vezes a pessoa acha que se você está com os pés na outra, você está machucando de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Outra pergunta muito recorrente também que eu vejo que os massoterapeutas eles ficam inseguros é com relação ao peso. Ah, eu estou acima do peso, eu corro o risco de machucar o meu cliente? Não, não, porque você tem como dosar. Essa barra que eu falo, que é uma barra de PVC, você se posiciona ali e você dosa a sua força com relação à musculatura do cliente. Interessante isso, né? Porque mesmo se o peso estiver irregular com relação ao cliente, o cliente for pequenininho e você for maior, não tem problema, porque você vai dosar a sua força e sempre falando com o cliente, sempre sendo transparente na hora de falar as coisas, porque aí sim, aí é um dar e receber, né? É como se você for avaliar uma pessoa e não perguntar, por exemplo, qual é o cheiro que ela gosta. Isso é importante porque às vezes ele não gosta do canela e você só tem um óleo de canela ali. Então, isso já vai criando uma repulsa. Então, na hora da avaliação, eu sempre gosto de falar que a avaliação ela é uma arte. Então, se você avalia de uma forma diferenciada, e não precisa ser uma página, não, você vai por pequenas coisas mais certeiras, porque a partir dali, o teu tratamento vai ser mais focado, mais direcionado. Interessante, né? Porque enquanto eu não avaliava de uma maneira eficiente, os resultados não vinham no primeiro atendimento. Depois que eu comecei a direcionar o meu pensamento e as minhas regras dentro da minha ficha de avaliação, eu consigo melhorar a condição do cliente. Isso é muito interessante. É interessante porque à medida que você avalia, você também é avaliada. E se você faz uma boa avaliação, olha nos olhos, é, você se importa com a outra pessoa, você também está sendo avaliada. E com isso, quando você toma essa atitude, você também é conduzida a fazer com que o teu tratamento ele seja muito mais eficiente. Assim você aumenta a sua fidelização, porque o boca a boca, ele é poderoso. Sabe, o boca a boca, quando um passa para o outro, que passa para o outro, ele é poderoso. Ele pode deixar você num patamar alto, mas também pode descer, né? Porque um fala para o outro. Se você faz um bom trabalho, tem uma técnica que você consegue melhorar a condição do paciente, você vai também aumentando a sua a sua a sua responsabilidade, a sua dinâmica perante a sua profissão. Ok? Eu Eu espero que essa nossa conversa de hoje possa motivar cada um a experiência de desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com a massoterapia podal, que eu desenvolvi justamente para melhorar o que já era bom. Já era bom. Massagear, eu gosto muito de dizer que massagear é transformar vidas
com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Um grande abraço e até mais.